Olá pessoal, boa noite. Então, hoje estamos aqui em mais uma live, né? Tentando aí dentro da temática do plâncton, um bate-papo sobre plâncton. Hoje o meu convidado é o biólogo Gustavo Canella. Ele é da Licenciar Consultoria Ambiental, tem bastante experiência na área de consultoria. A gente vai bater um papo aqui sobre consultoria ambiental e empreendedorismo. Sejam todos bem-vindos. Queria aproveitar e dar um recadinho, né, antes do Gustavo aparecer aqui na sala, para eu convidar ele, que eu tô abrindo um canal no Telegram, tá? Chama Vanessa Gazulha VG, que é onde eu vou compartilhar vídeos, as lives, conteúdo. Então, quem se interessa pelo assunto e quiser participar, é bem interessante, até porque o Telegram também tem uma questão assim de privacidade. Eu acho que vai ser uma experiência legal. Eu não tenho ainda muita intimidade também com o canal, é novidade para mim, mas eu acho que é uma forma legal das pessoas que querem receber esse tipo de informação conseguirem acessar de uma forma rápida, né, em primeira mão. Inclusive questões sobre os cursos, enfim, eu sempre vou colocar ali também em primeira mão informações sobre os cursos de plâncton, tá? Então, acho que é bem interessante, porque também muitas pessoas muitas vezes não têm tempo de ficar acessando rede social, não conseguem, enfim, é muito conteúdo, é muita informação na rede, a gente sabe como é que funciona. E então, quem tem interesse pelo assunto é uma forma de poder acessar de uma forma mais rápida e mais fácil, tá? Então, Vanessa Gazulha VG lá no Telegram, só entrar no grupo, serão todos bem-vindos. Bom, vamos lá, o Gustavo já tá aqui na sala. Vamos lá, Gustavo, deixa eu te convidar. Aí, enviando, aguardando. E aí, Gustavo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Deixa eu ajustar a imagem aqui. Ajusta, eu também vou ajustar aqui que tava meio. Acho que tá dando bem para ouvir o som, tá me ouvindo bem? Acho que a gente não precisa do fone, né? Qualquer coisa, falem aí, pessoal, se estiver dando Até um tô pouco. com fone aqui, mas eu tô te ouvindo super bem também, não tem problema nenhum. Eu tô com ele aqui também, mas acho que não vou usar, tá bem por enquanto. Falem aí Tem se tá uma me ouvindo. luz aqui, tem uma luz aqui que não tá favorecendo muito a minha cabeleira aqui, mas faz Ah, parte. essa coisa de lives também, eu tento achar uma luz, mas não adianta, minha testa sempre fica brilhando aqui, não adianta. Mente brilhante, mente brilhante. As árvores brilhantes. Excelente. É que a gente não é uma Rede Globo, uma coisa assim, né? Fazer o Exato, quê? exato, Aí, natural. exato. Estava em campo hoje o dia inteiro, cheguei hoje era umas 6 da tarde aqui, então fui em casa ali, dei uma ajeitada nas coisas e já voltei pro escritório aqui para a gente fazer esse bate-papo. Ah, que ótimo. É assim, né? Tem que se virar. E ele vai contar para nós um pouquinho também. E hoje eu estava aqui fazendo um relatório, nossa. Estava Show. aqui fazendo listinhas de espécies, relatórios, gráficos e tudo mais. Bacana, Gustavo, bacana. então, ó, aqui, ó, a Ritinha falou, o som e a imagem estão ótimos, tá? Pessoal, vou deixar o chat aberto, enfim, pra gente fazer uma coisa bem informal aqui. Se vocês tiverem perguntas, também podem ir mandando e a gente vai tentando responder, né? Então, Gustavo, acho que de repente tu pode te apresentar, de repente, um pouquinho, né? Falar para nós um pouco, assim, da tua trajetória, né? Assim como biólogo, tua formação, tua experiência e a tua trajetória, assim, na empresa, enfim. O que te motivou também a buscar essa área de consultoria, por exemplo? Porque tu é biólogo, né? E a biologia a gente sabe que digamos assim, é um curso amplo. Exato. Então, o que te motivou aí para a parte de consultoria ambiental e conta aí a tua trajetória um pouquinho, para a gente entender, quem não te conhece, te conhecer. Vamos lá. Bom, desde moleque, desde muito tempo, assim, eu sempre tive essa veia, assim, para a área ambiental, assim, principalmente para a parte de fauna, assim. Desde moleque sempre gostei de assistir os documentários, enfim. Era a minha disciplina favorita no colégio.
O meu professor de biologia na época do ensino fundamental e do ensino médio foi sempre o mesmo, assim, então tinha uma relação bem bacana com ele. Foi um cara que me inspirou bastante, assim, o Benedito. Não é muito ligado aqui nas redes sociais, então provavelmente ele não tá nos assistindo. Mas tem contato com ele até hoje ali, enfim, é um cara que eu gosto bastante. E é um cara que me inspirou algumas gerações de biólogos aqui em Torres. Aqui. Tem mais alguns colegas aí que também vieram a partir do famoso professor Benê. E então prestei o vestibular para biologia na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, ali em Criciúma, né? É uma cidade próxima aqui de Torres, aqui está cerca de 80 a 100 quilômetros. Para bacharelado, né? Cursei a graduação ali, finalizei a graduação em 2009. E já em 2009 surgiu uma oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aqui em Torres, né? Um pouquinho antes de me formar, eu entrei como estagiário na secretaria, trabalhei ali uns 4 meses como estagiário. E logo depois que eu me formei, eu consegui um contrato como biólogo ali. Então, já comecei a atuar como biólogo, alguns meses também, e depois acabei assumindo uma diretoria ali, que na época era a gerência, de resíduos. Até a gente se conheceu na época, né, Vanessa? É verdade. Eu estava na época na Funasa e eu na diretoria de resíduos aqui, acabei conseguindo captar um recurso aí, junto com uma equipe que nós tínhamos e tal. E tu estavas na Funasa lá julgando os nossos, aprovando ou não os nossos projetos. Enfim, a gente teve algumas breves conversas lá, né? Então, em 2011, daí eu troquei a diretoria dentro da secretaria e fiquei na diretoria do licenciamento ambiental, que já era mais a minha praia, assim, já era que me chamava mais atenção, assim, a área de resíduos eu trabalhei única e exclusivamente nesse 1 ano que eu fiquei como diretor de resíduos da secretaria. Depois não é uma área que eu atuo hoje em dia. Depois eu vou falar um pouquinho melhor aqui no escritório como é que são as atuações, mas resíduos não é uma área que eu atuo. E aí fui para o licenciamento, me encontrei um pouco mais, fiquei todo ano de 2011 como diretor de licenciamento. Foi bem na época que o município de Torres começou a licenciar, né, que surgiu ali os licenciamentos municipais, o município fez o convênio com a Secretaria Estadual, então nós conseguimos fazer emitir a primeira licença de operação no município de Torres, assim, foi um marco, assim, foi bem bacana na época, então foi algo que para mim foi bem importante, assim, profissionalmente, e me deu uma bagagem bacana. E no ano de 2012, eu acabei ficando como secretário de meio ambiente aqui do município de Torres, né? Então, com 2012, eu estava ali com 26 anos, mais ou menos, como secretário de meio ambiente. Foi uma responsabilidade bem grande na época. A gente dei uma tremida na base, assim. A Secretaria de Meio Ambiente tinha alguns contratos com valores bem vultuosos, enfim, então era uma responsabilidade grande. Mas a gente foi bem, fez uma gestão bacana ali. E no final de 2012, a gestão que eu estava ali acabou não se reelegendo, enfim. E eu caí no mercado, assim, agora, né? Vamos fazer o quê, né? Tinha um cargo relativamente bem remunerado aqui para Torres, enfim. Mas de um dia 31 de dezembro eu estava recebendo bem e no dia 1º de janeiro eu estava desempregado, né? Então é aquela situação de como é que nós vamos nos organizar. E a partir disso, como eu já era uma área que eu gostava, enfim, eu vou me dedicar à consultoria ambiental, enfim. Consegui fazer como autônomo alguns trabalhos. Eu já fazia alguns trabalhos fora de Torres como autônomo, enfim, alguns inventários de fauna, sempre na área da herpetologia, que é a área que eu trabalho, né, com anfíbios e répteis. Mas ainda algo bem esporádico e tal, não era algo que eu tinha focado, né? Como sair da prefeitura, sair da secretaria, foi algo que virou o carro-chefe, assim. Então, trabalhei de janeiro até março, mais ou menos, ali como autônomo, e começaram a surgir algumas situações, tipo emissão de nota fiscal, algumas outras coisas que, como autônomo na época, o recibo de profissional autônomo, o famoso RPA, dava um imposto bem alto na época, enfim. Uma taxa bem alta, né? E começou a surgir algumas coisas que a gente vai aprendendo durante a profissão, né? Que não ensina na graduação isso. E eu comecei a vislumbrar a possibilidade de montar daí de verdade uma empresa, né? De abrir uma empresa, montar uma consultoria, enfim.
Conversei com a Jaqueline Baltazar e com o Douglas Gomes, que são dois biólogos aqui de Torres. E no dia 1º de maio, no dia do trabalho, no dia 1º de maio, de 2013, nós fundamos daí a Licenciar Consultoria Ambiental, né? E cá estamos até hoje, né? Então, logicamente, no início foi bem difícil, bem complexo, tudo muito novo, né? Mas com o tempo, enfim, fomos aprendendo, desenrolando, pesquisando, indo atrás, tomando pau, aprendendo de novo, enfim. E aí estamos até hoje, né? Então a empresa continua até hoje. O Douglas não está mais na empresa, mas a gente está fazendo uma outra coisa. Hoje trabalha com produção de mudas nativas, enfim. E é um parceiro aqui da empresa. Mas eu e a Jaqueline seguimos aqui na licenciária. Estamos tocando o barco, velho. Ah, muito legal. Parabéns aí, Gustavo, pela tocar, né? Porque tem que ser guerreiro para empreender assim nessa área. A gente ainda mais que a gente comentou, né? Que muita coisa a gente não aprende na graduação, ou não aprende em curso assim, na nossa formação. Né? A gente aprende muito, a graduação é muito superficial e depois também a gente vai buscando conhecimentos, né? Mas eu penso assim, Gustavo, que legal que tu comentou mesmo e falou bem direitinho assim dessa tua trajetória na prefeitura e assim faz uma comparação, né? O que tu acha assim, como é estar em algum momento como no licenciamento dentro do órgão ambiental e agora tu tá numa outra posição, que é sendo a pessoa que vai apresentar os relatórios. Então, antes tu estava avaliando e coordenando compara, assim, em termos comparativos, quais seriam os maiores, assim, diferenças e desafios dessas duas posições, assim, porque eu acho que é interessante isso, um profissional que ocupou esses dois lugares, né? Não é assim tão comum, né? Um profissional que atuou dentro do órgão ambiental, foi secretário do meio ambiente e agora é um consultor ambiental, né? Trabalha com essa consultoria. Sim. Isso deu uma bagagem muito bacana para mim, né? Algo que eu sou grato, assim, foi legal, me deu de verdade uma bagagem, me deu um network bem grande, né? Conheci bastante gente, enfim. Busquei algumas coisas que a gente não conhecia. Legislação era algo que eu não trabalhava. Eu trabalhava lá com os inventários de fauna, ia para o campo, identificava espécies, escrevia relatório, relacionava essas espécies com listas de ameaçadas, enfim, elaboração de lista de provável ocorrência, aquela situação de inventário de fauna, né? Mas não entrava com uma legislação, enfim, com outras situações, que lá na parte de análise de processo é fundamental ter esse conhecimento, né? Então, era uma área que eu pouco tinha me dedicado, assim, de verdade, a estudar, mas que da noite para o dia virou meu chão, assim. Então, a gente teve que buscar, teve que ir atrás disso e aprender, né? Logicamente que tem facilitações, porque na secretaria já tinha uma equipe trabalhando, o pessoal que é concursado da prefeitura, Torres tem uma equipe técnica bem qualificada aqui, então Coisa me boa. deu me deu um embasamento bem bacana, assim, né? Deu uma relação, a relação com os técnicos era muito boa, bem sincera, bem reta, assim, porque nós como secretários às vezes recebemos uma pressão da administração pública para que os processos andem mais rápido, ou que um processo ou outro é prioridade, né? Tinha semanas que eu chegava na secretaria, tinha 30 prioridades, né? Os técnicos, mas é a prioridade da prioridade da prioridade, qual que é? Mas, enfim, a gente conseguia fazer essa gestão, assim, e até hoje eu tenho uma boa relação com todo mundo lá na secretaria. E é algo que eu me orgulho, assim, de dizer. Eu acho que eu fiz um papel bacana na frente da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Torres. E isso acaba facilitando depois que tu vem para o outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? Porque tu aprende como apresentar um trabalho, como que fica mais fácil de analisar, pelo menos o teu jeito que tu acha melhor de analisar, né? Como que esse trabalho deve ser apresentado, quais as informações que de verdade devem estar no trabalho, né? Às vezes a gente recebia uns calhamaços, assim, uns trabalhos gigantescos que não diziam muita coisa, e às vezes a gente recebia um trabalho menor, super objetivo, com todas as informações que são necessárias, enfim. E era isso, né? Eu acho que é isso, né? A gente não precisa encher linguiça, vamos dizer assim, no trabalho. Nós temos que ser objetivo. Quem está lá do outro lado também não está querendo ler uma dissertação de
enfim, ele quer ler um trabalho técnico que responda a pergunta do termo de referência, enfim, né? Então é algo que a gente trouxe para a empresa, né? Algo que a gente busca trazer para a minha vida profissional, para a vida profissional do pessoal da empresa, enfim. E é algo que de verdade ajudou muito e ajuda até os dias de hoje ainda. Ah, excelente. Eu achei muito legal assim, tu comentar essa questão também do formato, né, do relatório, o que que é importante, o que que não é, porque isso também é uma dica para quem trabalha em consultoria, ou então também muitas vezes que quem não trabalhou com essa questão de licenciamento, quem não trabalhou dentro de um órgão ambiental, né? Então tu teve toda essa experiência, ou então mesmo os consultores que são biólogos, né? Porque tem muito consultor que faz o seu relatório, né, do seu grupo e fica um pouco por fora, né, dessa questão toda da legislação. Pega e atende o que alguém está perguntando e às vezes quer, de repente, encher uma linguiça, ou às vezes enche linguiça e não responde as perguntas do termo de referência ou da legislação. Então, assim, essa tua experiência de ter estado nesse outro lado, eu também tive experiência, né, lá na FUNASA, eu analisava todas as licenças e, enfim, já trabalhei também coordenando a equipe de EIA-RIMA, então a gente acaba tendo essa questão que eu acho legal comentar para o pessoal, né? Então, essa questão de tornar um relatório, tu acha que seria um relatório ideal, assim, Porque também tem aquela questão toda da análise estatística, até que ponto, né? Porque a gente está acostumado na academia, mesmo num TCC, num mestrado, num doutorado, a gente tem que fazer análise estatística dos dados, apresentar cladogramas enfim, e análises de coordenadas e de componentes e tudo mais. E até que ponto isso é importante no relatório? O que tu acha que é um relatório assim ideal para apresentar, né, por um técnico, digamos assim, um biólogo? É, aí gera uma subjetividade, né? Tem a opinião do Gustavo, que é a minha opinião, que eu acho que tem algumas coisas que não necessitariam realmente ser apresentadas, mas tem uma segunda situação que não é opinião, né? É um termo de referência que existe e deve ser seguido. Então, o que está lá no TR tem que ser respondido, né? Independente se o Gustavo acha que aquilo é uma bobeira ou se aquilo realmente não é muito pertinente, isso deve ser respondido. Está lá no termo de referência que o órgão ambiental emitiu para aquele tipo de atividade, nós temos que responder, né? Não é nessa esfera que a gente vai discutir, né? Bom, vamos lá chamar a FEPAM e vamos discutir o termo de referência da FEPAM de EIA-RIMA para mineração de carvão. Bom, isso sim, mas não dentro do processo de licenciamento de uma determinada mineração de carvão, enfim. Então, eu acho que são questões distintas, né? Sim. Mas mas eu acho sim que às vezes os termos de referência pedem algumas coisas, não vou pontuá-las agora, mas algumas coisas que não seriam necessárias, algumas coisas que às vezes demandam um esforço amostral, um empenho de horas de trabalho de campo ali, que não traz um dado tão fidedigno, um dado tão importante, e em contrapartida esse esforço podia ser empregado numa outra situação que de verdade daria uma resposta significativa e uma resposta que seria benéfica para o desenvolvimento do trabalho, né? Então acho que essas coisas ainda existem, melhorou muito, acho que melhorou bastante, pelo menos nas áreas que a gente atua. Eu atuo mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não expando para outros estados. Melhorou bastante, os órgãos ambientais estão ouvindo também, né? A gente teve uma situação agora, o Luiz até tá online aí nos ouvindo, Aí, né? numa situação de um trabalho que nós estamos juntos também, né, Vanessa, em Santa Catarina, e tinha algumas metodologias solicitadas no termo de referência ali que nós não concordamos no primeiro momento, achamos que elas não eram adequadas para aquele local. Discutimos com o órgão ambiental, colocamos os nossos argumentos, explicamos o porquê, e o órgão ambiental concordou conosco, né? Levou em consideração o que a gente colocou, extinguiu essas metodologias do trabalho, a gente vai executar, alterou o termo de referência, a gente vai executar de uma outra forma, né? Então, hoje existe esse canal de comunicação, essa possibilidade de argumentação junto ao órgão ambiental para que o trabalho seja direcionado de uma forma ou de outra, né? A gente está na área ambiental, mais precisamente na área da biologia, que é uma área imensa, né? Uma área muito ampla, né? Uma série de disciplinaridades, enfim. Então, às vezes a pessoa que está elaborando um termo de referência não consegue ter
uma abrangência de conhecimento para a metodologia de todos os grupos de fauna, né? Então, às vezes, acaba, como aconteceu no outro caso aqui no Rio Grande do Sul, solicitando a instalação de pitfalls, né, que são aqueles baldes que a gente coloca na terra, uma armadilha de interceptação e queda, numa área de um afloramento rochoso, né? Bom, como é que eu vou cavar para botar um balde aqui? Eu vou botar dinamite para botar o balde? Enfim, são coisas que quem está na prática sabe que não vai funcionar. Então, cabe essa argumentação junto ao órgão, né? Para tentar convencer, né? Bom, e se não convencer nesse caso, né? Vamos ter que pedir autorização para colocar explosivo lá e botar o balde, sei lá. Outra licença, a licença dentro da licença. Então, mas hoje tem canal de comunicação e eu acho que tá bacana. Eu acho que a chave é essa. A partir do momento que tu identifica que tem alguma situação que tu não acha execuível, ou que é uma situação que não vai dar um resultado legal, tu tentar trocar essa ideia, enfim, argumentar, colocar os teus argumentos junto ao órgão aí para tentar direcionar da melhor forma possível. Acho excelente isso que tu comentou, trazendo inclusive exemplos, né? Porque eu costumo sempre falar para o pessoal também, até outras lives que a gente fez de licenciamento, ou sempre acaba surgindo essa pergunta, né? Mesmo, principalmente quando se trata de plâncton, as comunidades plantônicas, a gente sabe que a questão da amostragem, a gente acaba tendo um pequeno trabalho aí com os órgãos ambientais, justamente porque é uma área pouco estudada assim pela massa, né? Digamos assim, a maioria não é tão. Agora que vem sendo inserida nos estudos ambientais, mas por muitos anos se deu mais atenção a grupos maiores de fauna, né? Então, aí eu sempre costumo comentar isso que tu falou e eu acho bem importante a gente frisar de ter essa abertura com o órgão ambiental e isso é muito bacana, porque a gente pode, então, ter uma liberdade, não é aquela coisa, é uma lei, tu vai ter que cumprir e de boca fechada e baixar a cabeça e fazer o que eles estão falando, independente de ter sentido ou não. Então, isso é muito importante, muito legal trazer até essa experiência aí, que é uma experiência prática, que eu até às vezes nem me lembro, de que a gente precisa, às vezes, conversar com o órgão ambiental e adaptar a metodologia, né? Questão do esforço amostral, né? Que já teve casos que foi relacionado à questão de plâncton com o esforço amostral, do tipo, por exemplo, o órgão ambiental pede para a gente fazer um esforço de 10 dias em campo para analisar plâncton. Então, até a gente, de repente, mostrar e explicar que a gente vai e recolhe o material, digamos assim, o esforço maior é em laboratório. Isso, às vezes, né, leva um tempo e precisa essa discussão aí com o órgão ambiental. Mas, assim como outras metodologias, essa também que tu comentou, mas acho sempre legal trazer um pouquinho de plâncton aqui para o pessoal também que trabalha. Claro. E acho muito interessante isso. Eu acho que esse é um aspecto positivo, né? Um aspecto feliz, digamos assim, da relação do consultor com o órgão ambiental, de poder argumentar, né? E eles estarem abertos a isso e entenderem, como tu falou, é complicado para eles terem domínio de todas as metodologias, todos os grupos, que biologia realmente é algo muito vasto, né? Humanamente impossível, né? Ter o conhecimento de todos os grupos é impossível, não existe, né? Eu não acredito. Eu sei que às vezes aparece no mercado aí uns faz tudo aí, enfim, de repente o cara realmente sabe muito de vários grupos, isso pode acontecer, mas de todos eu duvido, não consegue. Assim. Superficialmente, talvez de todos, agora profundamente é complicado, por isso que a gente monta equipes, né? Exatamente, né? Isso que qualifica, né? E me diz uma coisa, o que tu acha, assim, nessa questão, já que a gente veio pro assunto da equipe, assim, o que tu mais... as pessoas também normalmente me perguntam bastante, assim, mas o que é importante ter... que características é importante ter um consultor ambiental para ser, digamos assim, as pessoas às vezes querem trabalhar, querem emprego, querem saber o que precisam fazer para conseguir ser um consultor ambiental, pelo menos começar um trabalho, sabe? Como começar o primeiro trabalho como um consultor... Que características você acha que é importante o profissional ter? Não só a qualidade de trabalho, né? Sabe, tu como um coordenador de equipe, eu acho talvez características assim, outras, né? Além de, claro, ser um especialista no assunto. O que tu acha, assim? O que tu considera para escolher uma equipe, assim? Tu escolheria também alguém que está começando, daria uma chance? Como é que funciona isso, assim? Do teu ponto de vista? Isso é algo também, né, mais uma vez, de subjetividade assim, em dois caminhos. Né? Dependendo do tipo do trabalho, a gente não consegue. Infelizmente, no primeiro momento, não vou aqui jogar confete. Dependendo do tipo de trabalho, um trabalho mais complexo,
Vou citar o exemplo da mineração de carvão, por exemplo, que é algo que realmente causa um possível impacto bem considerável, né? Eu confesso que eu não abriria vaga para alguém sem experiência num primeiro momento. Assim, nesse tipo de trabalho eu não abriria, por dois motivos. Um é lógico que a pessoa não tem experiência e talvez possa até executar um trabalho de qualidade, mas como coordenador de equipe e pensando num trabalho robusto, eu vou buscar um profissional que já trabalhou na área, um profissional que já tem um reconhecimento, um profissional que publique na área, enfim, alguém que tem essa experiência comprovada, né? Tem esse acervo técnico, né? Mas se fosse um outro trabalho mais simples, às vezes um estudo ambiental simplificado, enfim, um trabalho um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Numa área talvez não tão conservada, aí sim, com toda certeza, a gente abriria espaço para quem está iniciando, abriria espaço para quem demonstra o interesse e a vontade, né, de executar esse tipo de trabalho, né? E tem muito campo para isso, tem muito campo. Tanto aqui na Licenciar, quanto em outras consultorias, a gente sabe. Tem bastante trabalho aí na rua. Por incrível que pareça, é um dado que às vezes eu falo, já falei isso um outro dia que eu estava conversando com o Renato Geiger ali numa live na Biotrópica. O mercado esse ano aqueceu, apesar para mim, para ele, enfim, para outros parceiros aqui, apesar da pandemia, apesar de toda essa bronca que a gente está aí, deu uma aquecida no mercado. Eu estou com bastante trabalho, a gente está aqui com bastante propostas na rua, enfim, as coisas estão acontecendo. No primeiro momento a gente se apavorou aqui, porque achou que ia realmente travar tudo, mas as coisas estão acontecendo, a gente segue indo a campo, claro, tomando todos os cuidados possíveis, enfim, mas o mercado está rodando, assim. O mercado rodando abre espaço para outros profissionais, né? Todos esses que, vamos dizer, têm mais experiência, provavelmente já estão envolvidos em outros trabalhos, o que acaba abrindo mercado para quem está chegando, enfim, para quem está mostrando interesse e querendo trabalhar, né? E respondendo à pergunta de antes, né, o que seria o passo inicial assim para trabalhar com consultoria, é de verdade entender o que é a consultoria, né? Saber o que é a consultoria ambiental. Eu quero trabalhar num EIA-RIMA de uma hidrelétrica lá na Amazônia, assim. Olha, de início vai ser difícil tu cair nesse trabalho, não vai ser barbado. Talvez tu vá como auxiliar, isso acontece, né? Mas quem sabe tu tenta fazer o licenciamento ambiental de uma chapeação e pintura que tem na esquina da tua casa ali, que tu vai entender o que é pegar um termo de referência, atender esse termo de referência, fazer um network com o cliente, né? Tentar colocar o teu preço, negociar com o cara, acertar a forma de pagamento, entender que ele atrasou o dia que ele ia pagar e tu entrar em contato com ele de uma forma bacana, que não feche a porta, mas que faça com que ele te pague. Enfim, protocolar isso no órgão ambiental, escutar as adequações que o órgão pede, dar uma pressionadinha porque está demorando a resposta, enfim. Tudo isso tu vai utilizar quando tu também tiver num trabalho grande, né? Isso vai acontecer também num trabalho maior lá. Então já é caminho percorrido, né? Já é experiência. Então eu acho que às vezes focar no que está mais palpável, né? E claro, executar com a mesma responsabilidade, com o mesmo empenho que tu executaria a hidrelétrica na Amazônia lá, enfim. Então acho que esse é o caminho, né? Pelo menos foi a forma que nós iniciamos aqui no escritório. A gente iniciou. Eu usei a experiência, eu usei o exemplo da chapeação em pintura e não foi em vão. A gente abriu o escritório e na primeira semana nós visitamos todas as chapeações e pinturas de Torres. Na segunda semana nós visitamos todas as fábricas de móveis aqui do município. E eu doido, querendo trabalhar com fauna, que hora que eu vou pro mato, que hora que eu vou pro mato, quero ir pro mato, pô, tô aqui trabalhando dentro de oficina, dentro de indústria, assim. Mas deu start e as coisas começaram a acontecer dessa forma. Então acho que esse é o caminho. Excelente, Gustavo. Acho excelente. Eu acho que realmente é o que eu também comento muito essa questão de tipo, acho que a pessoa tem que ter coragem, tem que meter as caras e fazer, né, para começar. Então vai mesmo lá na chapeação, tu vê, ninguém começa no grande, ninguém começa fazendo um campo top Difícil, lá né? na Amazônia, como tu falou.
Então, assim, é uma caminhada, né? É uma jornada e tem muitos biólogos que querem isso, né? Querem campo, muito campo e tal. Que a galera que é do plâncton, assim, já tá um pouco mais acostumada. Vai para campo, claro, gosta, mas vai depois fica, baixa a cabeça no laboratório, né? A galera meio campo, meio laboratório, assim. Mas tem muita gente que realmente sonha com projetos grandiosos e eu acho que tem que realmente batalhar também. É como todas as áreas, não é assim fácil, vai sair. Hoje tu tá numa situação bacana, porque também já tem anos de empresa, passou bastante situações e correu atrás dos pequenos, começou pelo pequeno, mesmo tendo todo um histórico também de ter trabalhado numa secretaria e tudo mais, não era realmente ali que tu tinha digamos assim, te consolidado, né? Para aquilo era novo para ti, então mesmo assim, Exato. eu acho que foi excelente, assim. E falando nessa situação aí, então aproveitando como é que tu lida então com essa questão assim do dia a dia do empreendedor, né? De ser consultor, ser um técnico, porque tu é especialista na parte de herpetofauna, mas também ao mesmo tempo tu tá à frente da licenciatura, tu tá buscando cliente, tu tá fazendo a parte toda de documentação, de protocolo, a gente sabe que isso envolve muito a parte comercial, de negociar preço e tudo mais. Como que é? Como que tu consegue te dividir nessas tarefas, assim? E até para pessoas que querem começar nessa área terem alguma perspectiva, assim, de como que é esse dia a dia aí de multiuso, né? Aquele pau para toda, eu faço tudo. Isso aí. Bom, para quem quer começar, eu deixo uma dica, assim, né? Vai dormir pouco, com certeza, tá? Vai trabalhar bastante. Mas de verdade é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter essa parte do. Eu faço o comercial aqui da Licenciar, né? A parte financeira não sou eu quem faz, é a Jaqueline, a minha sócia. Mas a parte comercial sou eu quem faço. Então eu que elaboro o orçamento, eu que organizo valores de logística, enfim. A Jaque também me dá uma mão nessa parte da logística ali, ela faz bastante isso. Mas a parte do contato com o cliente, visitar o cliente, apresentar a proposta, discutir valores, tudo isso sou eu que faço aqui no escritório. A contratação dos outros técnicos, né, que vão participar do trabalho também, essa interlocução com os técnicos, inclusive a negociação, enfim, forma de contrato, organizar datas para a campanha, algo cabeludo quando a gente está numa equipe grande, aí, numa equipe de 9 pessoas, conseguir bater uma data para ir todo mundo junto a campo, não é fácil, né? Tem que fazer o churrasquinho no último dia, senão a Vanessa não vai na campanha, ela vai outro dia, não vai. Só vou para o churrasco. Tem que fazer o churrasquinho, senão não vai. Enfim, isso é uma demanda, é uma demanda. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje pela manhã eu fui visitar um cliente em Santo Antônio da Patrulha. Então eu saí de Torres 6 horas da manhã, 8 e pouquinho eu estava lá em Santo Antônio. Camisa social, bonitinho e tal, para atender o cliente. Saí de Santo Antônio, já me troquei lá mesmo e já fui para campo em Viamão. Então fiz uma vistoria em Viamão lá, tirei umas armadilhas fotográficas que estavam por lá. Fui à Alvorada na prefeitura, já botei a roupa de novo, fui na prefeitura falar com o técnico de um processo que está em andamento lá. Saí de lá e fui à Cachoeirinha, campo de novo, lá observar uns transplantes de figueira que tinha acontecido, lá ver como é que estava e tal, monitorar isso. Então não é assim. Cheguei em Torres, tomei um banho, fiz a barba e vim participar da live aqui. Amanhã o bicho pega de novo. Então é assim, a vida é bem corrida, mas é de verdade bem bacana, né? Eu ainda gosto da parte comercial, gosto da parte de atendimento, mas logicamente a parte que eu mais gosto é a parte de campo, né? Eu gosto mesmo de estar no mato, gosto de estar buscando os bichos, de estar atrás e aplicando as metodologias, enfim, eu gosto muito disso. A parte de gestão de equipe é algo que é um pouco mais recente, né? Eu estou gestionando equipe fazem 2 anos aí, vamos dizer assim, equipes de terceirizados, né? A gestão da equipe do escritório eu sempre fiz, mas faz uns 2 anos e pouco que a gente conseguiu pegar trabalhos maiores, com equipes maiores, e daí eu me coloquei como coordenador da equipe, né? Inclusive, nos primeiros trabalhos não foi eu quem fiz a coordenação, a gente buscou um coordenador, porque eu ainda não estava bem seguro.
mas depois disso a gente já acabei assumindo isso e tô fazendo isso, né? Bem ou mal, eu não sei, estou fazendo aí, os resultados estão tão Bem, legais, então acho que está indo bem. Mas tá faz... todo dia é um novo desafio, né? Todo dia é um desafio Ah, diferente. Isso é. Que bom que é assim, que bom, eu gosto dessa forma. que bom. Eu acho que tu tá fazendo um excelente trabalho, eu já tinha te falado, né? Porque eu vejo também, já trabalhei com várias equipes e o pessoal é meio bagunçado, assim, né? O pessoal da consultoria. E eu acho que falta um pouco de planejamento, eu acho que tudo isso dificulta o trabalho, pressiona o técnico, né? Eu acho que a falta de planejamento da contratante pressiona o técnico, porque não tem prazos e fica aquela confusão. Às vezes a pessoa trabalha com prazo curto, não recebe, vai receber sabe lá quando, não tem um planejamento. Então, eu acho que tu tá de parabéns nesse sentido, porque eu Obrigado, fiquei mano. assim, impressionada com a tua organização e o teu planejamento. Eu achei excelente. Eu acho muito importante quem trabalha com consultoria e em equipes, assim, essa questão toda da organização do planejamento, de planejar as pessoas irem a campo juntas, existir essa integração entre as pessoas, a questão tudo, eu acho, assim, sabe? Dos contratos, tudo com muita transparência, muita seriedade e muito compromisso e Obrigado. muita organização, assim. Eu acho que tu tá de parabéns aí, tem futuro, Obrigado, com obrigado. certeza. Eu acho que Não, tem bastante gente por trás aqui que faz isso funcionar, né? De verdade, eu não sou um cara muito organizado, né? Mas eu já deixo isso claro aqui no escritório, que eu não sou organizado, então quem está comigo aqui tem que ser organizado. Então, tá funcionando bem, tá funcionando bem. bom, de As alguma meninas forma vocês se organizam, com certeza nos tá todo organizamos, mundo nos aí de organizamos, parabéns. né? Outra vez que eu já te falei isso também, não, não sou eu, é outras pessoas e tal. Mas, né, todo mundo faz parte da equipe, com certeza. Eu acho que isso é fundamental, assim, né, para trabalhar, eu acho, e conseguir mais projetos, né? Tu não acha? Eu acho que isso é uma questão também de organização. A pessoa se organiza, trabalha com mais qualidade e consegue fazer a gestão de projetos, né? Como é que é essa gestão? Se a pessoa está atrapalhada no tempo, não tem organização, né? Então, assim, o que tu acha que é os principais, assim, características e desafios mesmo para manter esse equilíbrio, assim, da equipe? É, o difícil é tu conseguir manter todo mundo trabalhando no na mesma ideia, né? Na mesma sintonia, vamos dizer, na mesma frequência aí. Manter todo mundo motivado trabalhando na mesma frequência, né? Isso é algo que não é fácil, assim, não é sempre que funciona assim. Volta e meia a gente tem que parar, sentar todo mundo, dar uma conversada, enfim, expor alguma coisa, ah, e fazer com que volte para os trilhos. Assim. A gente implementou uma reunião semanal aqui na empresa Legal. que acaba funcionando bem. Então, geralmente na segunda-feira nós sentamos, discutimos as pendências, apontamos os responsáveis pelas pendências, enfim, e na próxima semana a gente vai rever essas pendências aí, ver se funcionou ou não, né? Então a gente coloca lá, ligar para o cliente X, responsabilidade da Vanessa. Então, até segunda-feira que vem vai estar lá na minha planilha. E daí, Vanessa, como é que foi o resultado? Ligou, não ligou? Enfim, gera uma certa responsabilidade da pessoa, né? Depois chega na reunião, não ligou, acaba ficando meio... Sim. Vai tomar um puxão de orelha ali, enfim, né? Faz parte disso. Às vezes tem uma justificativa boa e daí segue o baile. Ah, não liguei para esse, mas liguei para outros 66 clientes que tinham ali. Então, opa, tudo bem, não ficou parado, né? Então, a gente também entende perfeitamente isso. Mas essas coisinhas pequenas que fazem não fugir muito da trilha, né? Não fugir muito do rumo, assim. Eu acho que esse é o ponto. E são coisas simples de fazer, são coisas que não oneram, né? Então, acho que é bacana, pelo menos para nós aqui funciona e a gente tá tocando dessa forma aí, tá indo dessa forma. Ah, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer, tá? A gente está aí numa conversa informal, assim, trazendo essas questões todas aí de consultoria e empreendedorismo, né? Para auxiliar todos, assim, com essa experiência, né? Vasta aí do Gustavo e tudo mais. E o que tu acha, Gustavo, que é, assim, de desvantagens, por exemplo, as vantagens, né? E as desvantagens de ser um consultor e um empreendedor.
Porque a gente sabe que tem muitas pessoas também que estão assim, sem saber o que fazer, se querem ser consultor ou não, ou empreender, enfim, a gente sabe que tem dificuldades, tem muito a fama, assim, de que a pessoa trabalha demais. A gente sabe que em consultoria realmente trabalha muito, né? Porque trabalha por serviço, a menos que seja uma pessoa, seja funcionário, assim, ou um consultor realmente. Quando a gente monta equipes e trabalha como autônomo, assim, muitas vezes a gente tem muitos trabalhos e a questão de trabalho, essa questão também muitas vezes pode ser vista como uma desvantagem. Mas o que que tu vê? Qual que é a tua opinião, assim, né? De É isso. vantagens e desvantagens de ser empreendedor, consultor, enfim. As vantagens é que tu consegue, de certa forma, organizar, né, até onde tu quer chegar, quais os trabalhos que tu quer fazer, enfim, ó, esse tipo de atividade a gente não vai entrar, enfim, esse tipo de atividade a gente não vai, licitação não vamos participar, enfim, algumas outras coisas assim que a gente tem a possibilidade de definir isso, né, opinar se vai querer ou não, né? Algumas outras vantagens, eu acho que a parte financeira de quem está como empreendedor aqui, como quem está gestionando o trabalho, é positiva também, né? Acho que a gente pode falar isso, não tem problema. Então, geralmente, como empresa aqui, a gente consegue buscar mais recursos, né? A empresa tem uma capacidade maior por ser uma equipe, por ser algo maior de angariar e abraçar mais serviços do que um profissional autônomo. Então, consequentemente, vai gerar um resultado financeiro um pouco melhor, né? E desvantagens são algumas também, né? Às vezes a gente não quer ter a relação com aquele determinado cliente, às vezes eu não quero ir no órgão ambiental, às vezes eu não quero ficar cobrando o órgão ambiental, às vezes eu não quero ter essa relação, enfim, quero dar uma relaxada, quero sair um mês de férias, às vezes não dá, né? Tem um exemplo bem bom, eu quero fazer o meu mestrado faz algum tempo já e não vejo como é que eu vou me encaixar no mestrado agora e tem 1000 campos para fazer até o final do ano, patroa já puxando a orelha que eu não paro em casa, tô toda hora na rua, como é que eu vou entrar no mestrado agora? Então, de verdade, são algumas coisas que ser empreendedor, tá gestionando a empresa, acaba te prejudicando, te não possibilitando, vamos dizer assim, né? Mas é uma escolha, né? Enfim, eu tenho diversos amigos, pessoal que se formou comigo, os amigões mesmo da vida, que estão trabalhando como, de certa forma, autônomo, prestando serviço para várias empresas, e que teriam plena capacidade de abrir uma consultoria, de estar com uma empresa, gerir uma empresa perfeitamente, mas optaram por trabalhar dessa forma, autônomo. Vai para o mato, elabora o resultado, entrega o trabalho para contratante e ponto final, né? Se tiver que adequar lá na frente, vai fazer as adequações, enfim, se tiver que ir para uma audiência pública, vai para a audiência pública, mas não tem toda essa parte de emitir uma nota fiscal, cobrar o cliente, emitir uma proposta, solicitar um aditivo de contrato, verificar como é que está andando o trabalho junto ao órgão ambiental, enfim, toda essa parte de relação aí que a gente faz, que eles acabam não necessitando fazer, né? Mas como eu falei, é a escolha, né? Nós escolhemos estar como empreendedores, estar com a empresa, estar com um ponto fixo, uma porta aberta, enfim, e estamos aí agora. A gente está fazendo o que buscou fazer, então estamos felizes. Ah, que bom. Parabéns e vida longa aí para licenciar. Eu acho bem Obrigado. interessante. Essa questão mesmo de consultoria envolve muito a questão da gestão. E eu acho legal essa questão que tu falou também sobre a questão financeira, que é importante a gente falar um pouco, né? Também, não tem por que não falar. Então, Exato, exato. tu acha que um profissional. Eu acredito que eu acredito nesses benefícios, assim, a questão, claro, tem o lance que não tem férias, né? Muitas vezes quando a gente é autônomo. Ou então a gente pode planejar as férias, mas eu acho que tem uma certa liberdade, né? De repente, um dia a gente escolhe para não trabalhar, pleno uma segunda-feira, que tem algum outro compromisso, e aí, sei lá, Ou que trabalha tem, no domingo. ou que tem altas ondas ali, um dia bom de onda Ah, pois também. é, Dá uma fugidinha, morar umas na 2 horinhas praia, assim, te dá uma escapada, né? E depois volta pro escritório, tranquilo, salgado, isso assim, é sem tomar bom. banho, aparece no escritório. Eu tô vendo de me mudar pra praia, né? Quem sabe? Quem sabe? Vem pra cá, vem pra cá, vem para licenciar. Vamos fazer uma parceria aí.
Eu tenho acompanhado aí, às vezes as fotos surfando, né? Pensando, aí é bom. Então tem esse lado positivo, né? Que é Tem, muito tem. legal também da pessoa ser autônoma, de poder fazer seu horário, não fica lá cumprindo hora, apesar de ter uma Exato. demanda grande de trabalho, várias coisas podem ser adaptadas. E de não ter 30 dias corridos de férias, que é impossível, a menos que a pessoa tire férias, tem que ficar lá, olhar celular, olhar e-mail, enfim, né? Responder Certeza. e-mail e tudo mais. Mas, e sobre a questão financeira, assim, o que tu acha? Tu acha que a gente poderia falar para o pessoal, assim, que quer seguir nessa área? É possível conseguir sustentada para tirar uma boa grana? Assim, às vezes, como consultor também, não necessariamente só montando a empresa. O que É, que eu tu acho acha? que eu sou um otimista por natureza, assim. Então, eu entendo que sim, a consultoria ambiental hoje é um ramo que gera um valor, assim, bacana, né, de grana, mas vai muito de metas, né, de que cada um quer para sua vida, até onde tu quer chegar, enfim, né, isso define muito, né. Eu tomei algumas definições na vida, enfim, decidi ficar morando em Torres. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse com um escritório hoje em Porto Alegre, por exemplo, que é o lugar que eu vou 2 vezes por semana, pelo menos, eu estaria com uma situação financeira melhor do que eu estou hoje, mas não teria a qualidade de vida que eu tenho aqui em Torres, pelo menos eu acho, né? Sim, Meu jeito de vida, a forma que eu gosto de viver, né? com Mas certeza. sim, a consultoria ambiental sim, é um ramo lucrativo. Logicamente, tu tem que se organizar porque ela tem a sazonalidade, ela tem os seus altos e baixos, e tu tem que, de Uhum. certa forma, aprender a lidar com isso, né? Como eu falei antes, eu fiquei 4 anos na prefeitura, até todo quinto dia útil do mês caía lá o meu dividendo, enfim, e a partir que eu abri a empresa, nós tínhamos que correr atrás, né? Então, tinha mês que ganhava X, tinha mês que ganhava 10x, tinha mês que não ganhava nada, então tu tem que aprender a lidar com isso e fazer as suas reservas, enfim, fazer os teus investimentos em cima disso, né? Deixar um abraço pro Jonas Broca. Eu falei dele no início da live aqui, ele botou ali, ó, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. É isso aí, Jonas. O Jonas é um dos discípulos também do professor Benedito, que eu falei lá na hora. O Jonas é biólogo aqui de Que Torres. legal. Tem uma outra, também é empreendedor, tem uma consultoria ambiental, aqui é a Educ, consultoria ambiental. Nós somos, de certa forma, concorrentes aqui no mercado, mas somos amigos desde Sim. moleques aí. Temos a mesma paixão pelo surf e aí também fugimos da empresa para pegar onda aí de vez em quando. Um abração pro Jonas aí. Matando serviço para pegar onda. Ah, coisa boa. Mas tu sabe que eu nunca me esqueço um negócio que tu me falou quando eu trabalhava lá na Funasa, que aí que eu perguntei, né? Tu era biólogo lá de Torres, aí a gente falou a questão financeira e de salário e tudo, e tu comentou que o custo de vida em Torres é mais em conta do que em Porto Alegre, né? Com Então, certeza. assim, eu acho que é muito importante o pessoal também saber o que quer para si, né? Porque a qualidade de vida tem um valor muito, É, não, 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 não não tem se valor, consegue mensurar isso, né? não Não se consegue consegue mensurar mensurar. isso. E Porto Alegre, talvez tu tivesse mais trabalhos, mas ou cidades grandes, né, cidades maiores, mas em compensação a qualidade de vida e o custo de vida é elevado também. Muito, muito mais Então, talvez elevado. tu morando aqui, tu iria gastar muito mais, apesar de ganhar mais, ainda não ia ter um mar. Olha, eu falando de Porto Alegre. Por isso que eu vou fugir. Vou Em, fugir do, de em Porto Alegre também. 2015, Em 2015 foi um ano que nós abrimos a empresa em 2013. 2015 foi um ano que a empresa estava não estava bem financeiramente, também não vou dizer que estava ruim, não estava ruim, mas foi o pior ano da empresa. De 2013 até hoje foi o pior ano da empresa. E eu recebi uma proposta financeiramente excelente para ir trabalhar no Rio de Janeiro, enfim, para ser o coordenador de uma filial de uma grande consultoria aí que existe. Cara, eu ia abrir uma filial no Rio de Janeiro, me chamaram para ser o diretor lá da empresa, enfim, para ganhar um salário bem alto na época. E era o Rio de Janeiro, tem praia e tal, Sim, poderia fazer minhas Janeiro. coisas. Mas cheguei a levar até a proposta para casa, conversei com meu pai, com minha mãe, conversei com minha sócia, com minha namorada e tal, e alguns deles acharam bacana e tal, mas desde o início assim eu deixei claro que
nem pensou, nem passou pela minha cabeça sair de Torres e morar no Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer conta também, custo de vida muito mais alto, eu ia ganhar mais, mas ia gastar mais. Claro, mesmo assim ainda continuaria muito acima do que eu ganhava aqui no escritório, enfim. Mas eu botei na cabeça que esse muito acima eu ia dar jeito de buscar, me dedicando e trabalhando aqui dentro da licenciária, aqui, que eu ia fazer Sim. chegar naquele teto que Acontecer. estava lá, trabalhando aqui em Torres, né? Não deu ainda, mas nós estamos no caminho, viu? Eu acredito que a gente está no caminho e vai chegar lá. Vanessa, vou pedir a liberdade de mandar mais um abraço aqui para um amigo, para o Andrei. O Claro. Andrei, o Andrei é biólogo também, e trabalhou muito tempo numa consultoria ambiental de Porto Alegre. Ele é natural ali de Jaguaruna, em Santa Catarina. Ele fez a graduação lá em Criciúma também. Nós formamos no mesmo dia. E ele trabalhou muito tempo em Porto Alegre aqui, mas num determinado momento ele picou a mula, saiu de Porto Alegre. Ele tinha um cargo bem bacana na empresa, um cara que tinha um potencial de crescimento bem bacana, mas voltou para casa, voltou para Jaguaruna, está trabalhando por lá, fazendo outras coisas também, enfim, mas está feliz e está com a vida que ele quer, assim, com a qualidade de vida que ele quer. Né? Então, deixar um abração pro André que está aí mandando os comentários. Junto com a Marilyn, eu conheço, ela conhece Ah, bem. Andrei, não sei perfeito, se você conheceu o Andrei. A Marilyn, sim, conheço muito. Claro, ele perfeito, falou, ó, nunca perfeito. mais eu volto para Poa, viver na praia é tudo. Estou contigo, vou para praia também, vou dar meu jeito. O Gustavo vai me arranjar vários trabalhos lá em Santa Catarina para eu poder morar lá e Vamos dar abandonar essa jeito, vamos dar cidade. jeito. Não quero Vamos dar saber já jeito. mostrar no Lago Guaíba, quero mostrar na praia. Então, é isso aí, vamos que vamos. Olha Bacana. aí, que maravilha. Deixa eu ver o que é mais que eu vou te. A gente tem aí uns 8 minutos, ainda tem um tempinho, né? Certo? Mas deixa eu ver o que é mais que. Tem uma pergunta aqui que mandaram, mas eu acho que a gente meio que já respondeu. Deixa eu ver aqui, ó. Vanessa, qual a dica que vocês dão para quem quer iniciar nessa área, mas não tem experiência na elaboração, não sei se eu consigo ver de alguma forma assim, inteiro, na elaboração, acho que é na elaboração de De relatórios ambientais. relatórios, inventários e tudo mais. Né? Pô, Daniele DPR perguntando. uma coisa que a gente não falou antes ali, que eu acho que é legal complementar, é que boa parte desses trabalhos que a gente elabora de EA-RIMA, EAS, enfim, eles são públicos depois, né? Então, são trabalhos que dá para te verificar, buscar, estudar, ler e aprender um pouco como é que é esse formato, né? No resto, eu acho que é questionar, às vezes, um profissional conhecido, um profissional parceiro, e estudar, ir atrás. Como eu falei no início ali, vai tomar pau uma, duas, três vezes, na quarta tu vai aprender a fazer, enfim, e vai acontecer, né? Eu, no primeiro orçamento que eu passei, eu tomei um prejuizão, assim, um prejuizaço, cara. Eu fiz, vou fazer um relatório e tal, vou na área, vou trabalhar 2 dias, enfim, e fui para a área. O cara tinha me dito que a área tinha 2 hectares, mas no contrato estava dizendo que a área tinha 20. E eu achei que ia fazer um inventário de um dia, demorou 7 dias para fazer o inventário. Enfim, eu ia gastar, não ia ficar hospedado, tive que gastar 6 dias de hospedagem, mais deslocamento, tudo mais. No fim, paguei para trabalhar ali, mas aprendi, né? Aprendi. Então, fui lá conferir agora os KMZs, às vezes num erro de digitação, o cara botou que era 2, mas era 20, enfim. E só um exemplo, lógico, mas essas coisas Sim. vão acontecer, vai apanhar algumas vezes, mas vai aprender e vai acontecer. Não, lógico, tentar fazer da melhor forma possível, estudar, né, não levar nas coxas o trabalho ali, mas se acontecer, paciência, tentar contornar e tocar para frente, ir para o próximo. Essa questão dos orçamentos eu acho bem importante também, porque a gente não tem informação nenhuma na questão de o que orçar, né? O que tu daria de dica assim para quem está começando, né? Eu também, muito já paguei para trabalhar, muito início não orçava deslocamento, não orçava RT, não orçava, enfim, orçava mal as horas. É complicado, assim, às vezes a gente ter toda essa noção, né? Ou então, assim, como precificar, de onde eu vou tirar como base o valor da hora, quanto que o pessoal está cobrando não tá, porque tem questão também do mercado, né? Tem aquilo que a gente acha que a gente Exato. vai receber, tem aquilo que é padronizado
e tem também a questão do que o mercado valoriza ou não, porque a gente sabe que a consultoria já esteve uma época bem valorizada, né? Então já teve épocas que eu cobrei assim o bem justo para fazer trabalhos de consultoria. Há muito tempo atrás, assim, aí depois deu uma caída com a crise toda que o país enfrentou, enfim, econômica, e aí depois agora parece que deu uma melhorada, né? Então, assim, o que que tu daria de dicas, assim, para a pessoa orçar, assim, fazer um orçamento, elaborar uma proposta? Certo. Eu hoje, quando eu vou elaborar um orçamento, a primeira coisa que eu faço é o rabisco. Papel e caneta, vou rabiscando, tentando levantar todos os custos. Depois eu vou para a minha planilha do Excel, tento dirimir esses custos, enfim, penso mais um pouquinho. E eu sempre coloco o famoso coeficiente de cagaço. Eu sempre coloco isso no meu orçamento lá. Legal, isso aí, eu não uso esse ainda. É, esse eu tenho lá o Adorei meu esse. coeficiente de cagaço para quando acontecer algum problema eu ter da onde buscar lá. Então é algo que eu dou uma dica. Lógico que isso não pode ser muito alto, esse coeficiente, porque senão tu não vai Claro. ficar competitivo, né? Mas eu coloco sempre lá esse coeficiente de cagaço ou alguma coisa que talvez eu possa diminuir o custo, ou um trabalho que daqui a pouco ia ser 5 dias de campo, eu consigo fazer em 4 e vir embora meia-noite, não precisar gastar mais uma diária, enfim. Então, essas situações assim que a gente consegue jogar, né? Uma galera entrando aí, mandar um abraço para todo mundo aí, o Bruninho, o Átila, todo mundo, o Rivaldo. O Rivaldo é um biólogo da Prefeitura de Torres aqui, que me recebeu muito bem lá na secretaria quando eu ingressei em 2009. Então, o Rivaldo é uma pessoa que eu tenho uma admiração bem grande aí, é um dos caras que eu me espelho aí como profissional aí. O Rivaldo é um amigão aí que me ajudou no início da carreira lá. Bacana. Ah, coisa boa. Tu tá vendo esse povo aí? Eu sou meio atrapalhada com isso, não consigo ver direito esse povo aqui. Mesmo já tendo feito várias lives, eu não fico meio perdida aqui. Eu prestando atenção no que tu tá falando, pensando nas perguntas, e aí pensando ainda a professora Cláudia aqui também, Cláudia Bonecker, que é da Estadual de Maringá, trabalha com plâncton, Ah, pegando os bacana. mamíferos. Ela também comentou aqui, ó, qual biólogo nunca pagou do bolso para Exatamente. trabalhar? Eu acho que É, qual profissional, né, Cláudio? Eu diria qual profissional autônomo que trabalha com orçamento, o cara que vai é, fazer, sei lá, um orçou para fazer o portão de uma casa lá, às vezes o cara erra, enfim, o material subiu, enfim, não, isso acontece, infelizmente acontece, não dá para abaixar a cabeça quando isso acontecer. é. Isso é verdade, serve de experiência. Aí num próximo orçamento a pessoa já vai elaborar melhor. Eu também comecei a fazer de qualquer jeito. Hoje eu já tenho umas planilhas pré-formatadas, assim, eu já tenho. Eu criei uma tabela, claro, não só com o que de repente é sugerido, porque a gente sabe muitas vezes é difícil, né, pagarem o que é sugerido às vezes pelo CRB, enfim, o mercado tem. Sim, Mas sim. já criei alguma padronização, assim, e aí eu venho, às vezes eu me ligo, isso aqui é importante eu acrescentar um pouquinho que eu me esqueci de colocar lá na outra vez. E aí vou criando Exatamente. umas planilhas e vou deixando já tudo meio formatado para também poder dar um retorno rápido, né, quando são solicitados orçamentos. Eu lembro quando solicitavam um orçamento para mim no início, eu levava, sei lá, 3 dias fazendo um orçamento, pensando o que eu ia colocar e tudo mais. Mas não acredito que a nossa live está para ser encerrada em 2 minutos. Rapidinho, né? Passou uma hora bem rápida. Bom, Gente, bom, acho que foi bom. Espero que o pessoal esteja gostando aí também, porque para mim passou muito sim, rápido. Nem vi. tá, olha, maravilhoso. Voou o tempo, nem consegui te perguntar tantas coisas que eu queria. Acho que para finalizar, então, em assim menos de 1 minuto, ver se tu consegue deixar uma mensagem aí pro pessoal, porque eu quero salvar a nossa live. Bom, a mensagem aí é de otimismo, né? Mensagem para quem quer trabalhar na consultoria aqui. Eu não sou nem um pouco aquela questão do ranzinza da concorrência, não é a minha pilha, assim. Eu acho que tem espaço para todo mundo, o sol nasceu para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Então, acho que é gol mesmo, de verdade. É uma área bacana de trabalhar. Quem fez biologia ou quem trabalha na área ambiental é porque gosta disso, né? Ninguém virou biólogo para ficar rico. Me desculpe eu dar É, essa notícia para vocês. Mas mas a vai gente se viver bem. vira. A gente se vira e Exatamente. trabalha com Vai o que viver bem, gosta. vai trabalhar no que gosta. E estamos aí, pô, estamos à disposição. A consultoria eu acho que ainda é um ramo crescente. E tendo dúvidas, enfim, a licenciada está de portas abertas aí. Qualquer dúvida, está aí meus contatos. Tenho certeza que a Vanessa pensa da mesma forma aí. E também Certeza. está à disposição. Então, somos parceiros aí para o que der e vier. Tá bom, Gustavo, vou encerrar, senão vou perder a nossa gravação.
Amei te ter aqui, foi Obrigado, maravilhoso. parabéns, parabéns pela iniciativa das Beijo, lives aí. com Show de bola, certeza. tá muito Beijo em legal. todo mundo. Adorei, obrigada pela Valeu, participação. pessoal. Tchau! Desculpa aí que eu não mandei beijo. Aí, minha mãe, beijão, mãe. Valeu.